Graças a Deus, eu quero agradecer as palavras do pastor Roberto, a mim deferidas, palavras muito preciosas e muito amorosas também. Obrigado pelo carinho, a qual tem nos sempre tratado. Meus amados, meu boa tarde para todos vocês, amém. Graças a Deus pela alegria e a graça que Deus nos dá nessa tarde, de estarmos aqui reunidos para nós recebermos de Deus, receber tudo quanto o Pai tem preparado para nós, amém? E o pastor Roberto me fez o convite, digo, eis-me aqui, né, para ter essa honra de poder lavar os pés dos companheiros, dos amigos, eis aqui para servir, amém? Isso é o que nós somos no corpo, somos servos de Deus, amém? Eu gostaria de convidar você então para abrir a sua Bíblia, aproveitar que estamos em pé. Na carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta que Paulo está escrevendo ao seu discípulo, a quem ele chama também de filho, meu filho, é a expressão que ele utiliza. É um pai espiritual, é um pai ministerial, é alguém que investiu na vida dele, é alguém que cuida, escrevendo esta carta, né? E enviando para ele algumas recomendações. Mas o que eu vou me deter não são nas recomendações especificamente, mas uma coisa que Paulo não esquece, que Paulo sempre se lembra, a respeito do jovem Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 4. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela alegria de nós estarmos aqui nesta convenção mais uma vez, para que o Senhor venha renovar a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado, para que o Senhor traga ânimo sobre a nossa vida, meu Deus, consolar o nosso coração e também nos desafiar, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor tem, Pai. Eu oro para que nesta tarde, hoje à noite, para que amanhã pela manhã, amanhã à noite, no domingo pela manhã, Senhor, venha, meu Deus, escorrer, meu Deus, o mel da rocha e alimentar a nossa alma, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que nós venhamos estar aprovado também para poder ministrar. Eu te peço, meu Deus, pela tua bondade, Senhor, que eu possa estar aprovado por ti para ministrar e que eu prego hoje, Senhor, isso não venha me condenar no amanhã. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a andarmos, Pai, na inteireza de coração, meu Deus, conforme o Senhor deseja. Que o Senhor venha nos transformar a cada dia, Senhor, para que possamos crescer à imagem de Cristo, à imagem do Senhor, e fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja em nós. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém? Podemos sentarmos, irmãos. Meus queridos, tanto Timóteo quanto Tito, são duas cartas, na realidade 3, porque Paulo escreve 2 para Timóteo. Elas são cartas pastorais, são conselhos para pastores, para jovens pastores, que enfrentam alguns problemas e que precisam sanar no seu ministério. E ali Paulo ele traz muitos conselhos, como por exemplo, te aplica a leitura, né, a respeito da oração, a respeito de problemas e conflitos que tem dentro da igreja, para que ninguém despreze Timóteo, tantas outras coisas ali, como lidar com pessoas difíceis. Então Paulo ele está ensinando, né, a respeito também do cuidado com a doutrina, também o cuidado com as famílias, como lidar com as famílias, enfim, são vários conselhos que nós retiramos daqui, certo? E Paulo, meus queridos, ele traz esses conselhos para Timóteo, mas o que me chama bem a atenção é a expressão que ele utiliza, dizendo o seguinte: eu me lembro das tuas lágrimas.
Então, nesta tarde, eu gostaria de falar sobre o tema, o ministério relevante. E eu quero pegar o gancho da última palavra que o pastor Jonas aqui trouxe, a perspectiva de Deus, como Deus vê o que é um ministério relevante. Como é um ministério que é relevante aos olhos de Deus, da maneira de Deus, amém? Eu me sinto nesta tarde aqui à vontade para poder ministrar, porque eu sei que se Deus usou uma sarça no deserto para falar a um homem, se Deus utilizou de um menino de 5 pães, com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão através do milagre do Senhor, se Deus utilizou uma mula para falar, eu me sinto também à vontade para Deus fazer e falar o que Ele quiser nessa tarde, amém? Então, tá, muito bem, vamos à palavra então. Eu faço a pergunta do que nós gostaríamos de ser lembrado. Pelo que nós gostaríamos de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado pela grande igreja que eu construí. Eu gostaria de ser lembrado pelo grande patrimônio que eu consegui deixar para a igreja. Eu gostaria de ser lembrado pela grande quantidade de pessoas, a igreja lotada que tenho. Pelo que nós gostaríamos de ser lembrado. Agora é tão interessante que Paulo ele não esquece, e ele frisa isso, ele traz isso na sua carta, ele diz assim: eu não esqueço das tuas lágrimas. E se nós estendermos um pouquinho mais isso, lá em Atos capítulo 20, versículo 19, diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Como eles estavam servindo a Deus? Com humildade, com lágrimas e provações, diz Paulo, a respeito das ciladas que os judeus estavam preparando. Atos capítulo 20, verso 31, também diz: portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos eu não cessei, dia e noite, de admoestar vocês. Durante 3 anos, Paulo está falando a respeito da igreja de Éfeso. Por 3 anos eu não cessei, eu não parei de admoestar vocês. E ele diz da maneira como foi, e ele diz dia e noite de admoestar com lágrimas cada um de vocês. E eu observo que Timóteo, ele tem um ministério de lágrimas, porque ele tem um pai espiritual, ele tem um pastor que cuida dele, que tem um ministério de lágrimas, que tem um ministério que sabe o que é sofrer, que sabe o que é enfrentar dificuldades. Meus queridos, o ministério relevante, ele não é um ministério que tem facilidade, não é um ministério que eu tenho na igreja tudo organizado, um faz uma coisa, outro faz a outra, e outro faz isto, e está tudo bem, está tudo ótimo, obreiros fiéis, gente dizimista, gente que a gente pode contar com eles. Mas o ministério relevante, ele não é ausente de lágrimas, ele não é ausente de dificuldades. 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, Paulo ali escreve: porque em muita tribulação e angústia de coração eu vos escrevi. Como é que ele escreveu as cartas que nós lemos? No legado que Paulo escreveu e deixou a nós, como ele escreveu aquelas cartas? A Bíblia menciona que ele escreveu com tribulação, com angústia de coração, disse ele. Foi com angústia do meu coração, na minha alma, que eu escrevi para vocês. Diz ele: com muitas lágrimas, com muitas lágrimas, e não para vos entristecer, mas para que conheçam o amor que abundantemente eu tenho para com vocês. Meus queridos, Paulo, ele tem um ministério de lágrimas, e ele percebe, ele admira, ele escreve, diz: eu não esqueço das tuas lágrimas. E o Senhor Jesus também, vamos olhar para Jesus. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia menciona em Hebreus capítulo 5, no versículo 7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Meus queridos, nós pastoreamos todo tipo de ovelha. Nós pastoreamos ovelhas que são a bênção, nós pastoreamos ovelhas que se preocupam com o pastor,
Pastor deu uma tossida lá no culto, no dia seguinte ele ligou: pastor, o senhor estava com tosse, está tudo bem com o senhor? Você quer que eu faça um chazinho, que eu leve um chazinho para o senhor? Tem ovelhas preciosas, mas também tem ovelhas que, se o pastor se acidentar, se der alguma coisa com o pastor, se faltar comida na mesa do pastor, não está nem aí. Tem ovelhas que, se o pastor morrer de fome, eles não estão nem dizimar, não dizimam, não se importam. E nós pastoreamos a todos. Nós pastoreamos ovelhas obedientes, nós pastoreamos ovelhas que não têm aquela sensibilidade, aquela obediência, aquela fidelidade. Nós pastoreamos ovelhas que nós sabemos que aquelas pessoas nem para crente não serve. Nós pastoreamos todo tipo de pessoas. Nós temos, meus queridos, pessoas dentro da igreja que não tem problema aparentemente, mas nós temos também pessoas que dentro da igreja, outras têm, outras não têm, segundo a nossa ótica. Mas uma igreja relevante, um ministério irrelevante não é porque tem ausência de problemas. E eu trago aqui uma comparação, por exemplo, a respeito de duas igrejas. No livro de Apocalipse fala sobre a igreja de Filadélfia, uma boa, excelente igreja. E também a palavra também fala a respeito de uma outra igreja, que era Laodiceia. Filadélfia aprovada, Laodiceia não era aprovada. Mas eu quero trazer para outra igreja, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, irmãos, era uma bênção, era uma igreja abençoada. Quantas coisas acontecendo ali, quantas coisas maravilhosas. A Bíblia diz que dia após dia o Senhor acrescentava o número dos salvos, o batismo com o Espírito Santo foi lá, enfim, o Pentecoste aconteceu ali. Lugar abençoado, igreja abençoada. Mas essa igreja era uma igreja que teve problemas, é uma igreja que enfrentou problemas. E Laodiceia era uma igreja que não tinha problemas. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rico, não tem doença, não tem problemas. Portanto, diz assim lá em Apocalipse 3,7, era uma igreja rica, era uma igreja abastada. Diz assim: portanto, diz, sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Era uma igreja boa, era uma igreja na visão próspera, está tudo bem. A igreja de Jerusalém, pelo contrário, tinha problemas. A igreja de Jerusalém tinha pessoas que mentiam, tinha problema de murmuração entre as viúvas dos gregos, tinha problemas sérios, problemas de queixa por causa da circuncisão. Essa igreja que testemunhou a morte de um casal hipócrita e mentiroso, conforme Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Jerusalém com problemas. Jerusalém tinha o problema da murmuração dentro da igreja, devido ao fato da negligência das viúvas gregas. Jerusalém tinha problemas doutrinários, questões de circuncisão. Laodiceia não tinha problema. Mas aí entra o que o pastor Jonas estava falando no último tópico, com a visão de Deus. Na visão de Deus, irmãos, Jerusalém era uma igreja aprovada. E a igreja de Laodiceia não era aprovada, não era uma igreja relevante. Aos olhos do seu pastor, do seu ministro, aos olhos do rebanho, Laodiceia era uma igreja top. Mas aos olhos de Deus, era uma igreja reprovada, era uma igreja cheia de orgulho, era uma igreja que Deus não estava lá, era uma igreja que Deus já estava pronto para vomitar, que Deus já estava dizendo não dá. Mas Jerusalém, Deus estava lá. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, tinha problemas. Laodiceia não tinha problemas, mas estava sendo nauseante ao Senhor. E os problemas de Jerusalém, se eles não tivessem o coração generoso que tinham,
em Jerusalém, não teria a manifestação de Ananias e Safira de mentir. Teve essa manifestação porque todos eram generosos no dar, no contribuir, vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. Se manifestou este casal porque era uma igreja generosa, mas tinha problema. Se não houvesse a necessidade, a assistência da necessidade aos órfãos, às viúvas que a igreja dava, não teria o problema que existia com as mulheres dos gregos, as viúvas dos gregos. Se não houvesse a evangelização, se eles não saíssem das quatro paredes, e a igreja ficasse só em Jerusalém, não teria problema com relação à questão da circuncisão. A igreja tinha problemas porque ela era operante, porque ela evangelizava, porque ela saía pelas cidades, pelos países, pelas nações, evangelizando e levando a palavra. Então, mesmo tendo problema, era uma igreja que Deus estava ali operando. E Laodiceia era uma igreja que não tinha problemas, segundo o seu conceito de pastor e do seu rebanho, que não tinha problema. Era uma igreja próspera, era uma igreja rica, era uma igreja que estava tudo bem, mas aos olhos de Deus não. Meus irmãos, o ministério relevante não é termos problemas, não é enfrentarmos problemas. Quem entre nós, pastores, líderes, que um dia não pensou em desistir? Quem um dia não pensou em pendurar chuteiras? Quem um dia já não achou, está difícil demais? E Paulo diz, olha, eu estou lembrando das tuas lágrimas. Era um ministério que era lembrado pelas lágrimas que tinha. E por que estas lágrimas existiam? A dor, quem sabe, por uma ovelha, a dor que tinha no coração por alguém que estava ferido, machucado. Meus queridos, às vezes, podemos enfrentar batalhas e lutas, mas isso não significa nossa derrota ou fracasso. Aos olhos de Deus, o que nós estamos enfrentando nada representa. Às vezes nos achamos assim, meu ministério é um fracassado. Aquela pessoa, por exemplo, que gravou um CD, não vendeu nenhum, vendeu 5 ou 6 só. Meu ministério é um fracassado. Está olhando, comparando com outros, mas se eu estou fazendo aquilo com amor e com dedicação para o Senhor, não é fracassado. Se você está pastoreando 7, 8 ou 10 pessoas, não é um fracassado. A gente, ao comparar com alguns que de repente, esse sujeito que é um tubarão ministerial, o cara é grande, o cara é poderoso, o cara é forte, e você se sente um lambari. É aquela pergunta, irmão, quantas ovelhas tu tem lá? Eu tenho 7. Ele fica com vergonha, porque o outro tem 500, o outro tem 3.000, o outro tem 10.000, ele se sente um fracasso. Mas aos olhos de Deus, um ministério de excelência, um ministério maravilhoso, ele não está computado quantas ovelhas eu tenho, quantas eu batizei, quanto que entra na minha igreja, qual é o tamanho do templo onde eu tenho, se tem ar-condicionado, não tenho, se o piso é porcelanato ou é de chão batido. Para Deus isso não é relevante. O ministério relevante vai muito mais do que os nossos olhos pode compreender e entender. O que alguns podem pensar, isso é um fracassado, mas só Deus sabe, meus irmãos, o quanto aquele pastor, o quanto aquele obreiro chora, clama, busca e pede a Deus misericórdia. Precisamos, meus irmãos, entender e procurar entender que o ministério relevante não é de acordo com a avaliação das pessoas, não é a avaliação externa. A igreja de Laodiceia, a avaliação era nota 10. Diria, olha, essa aqui é a igreja top, no estado, na nação. Mas Deus estava rejeitando. Mas aqueles que estavam passando por dificuldades, por provas e por lutas, Deus estava dizendo para eles, eu sei da tua luta, eu sei que tu é fraco, tem pouca força, mas tu resistiu firme, tu não abriu mão. Meus queridos, não são lutas, não são provas que vão diminuir o nosso ministério,
ou que vão fazer o nosso ministério estar definhado, apequenado. Às vezes a gente se sente no fundo do poço. Certa vez eu cheguei ao pastor Ivan, quando estava em Porto Alegre, eu disse: pastor Ivan, eu quero desistir, eu quero parar, esse negócio de ser pastor não é para mim. Ele olhou para mim com palavras sábias, e ele disse: meu filho, tu não é o único privilegiado de sentir isto. Eu já passei por isso, eu já enfrentei isso. Sabe, meus queridos, passamos, mas não devemos avaliar pelo momento que atravessamos. Se fosse olhar para Jó e avaliar como os amigos de Jó avaliaram Jó, disseram: olha, cara, tu está em pecado, tu está em adultério, tua vida está um fracasso. E Deus estava trabalhando, Deus estava atuando. E avaliar Jó: olha, tá, afindou teu ministério, teu chamado, não é nada de homem de Deus. Jó enfrenta ali várias lutas, várias batalhas. Hernandes Dias Lopes, ele ministra uma palavra muito preciosa, aconselho todos a escutarem, a respeito das 5 teses de Satanás. 5 áreas aonde Satanás tocou em Jó. Tocou na área financeira. Quem não gostaria de viver bem financeiramente? Pois tocou nessa área. Segunda área, saúde, tocou na saúde. Terceira área, tocou na família, nos filhos. A quinta área, a quarta área, tocou na esposa. Todas as áreas de Jó foram tocadas. Mas o pior de tudo, não era enfrentar tudo que perdeu, mas enfrentar o silêncio de Deus, a quietude de Deus, no tempo das tempestades. E a gente se avalia, meus irmãos, pelo momento. E Deus nos avalia por uma ótica da eternidade, pela ótica de um tempo maior. Eu não sou avaliado, ninguém deve ser avaliado por um minuto de bobeira na vida, por um erro, um fracasso que teve, mas sim pelo constante da sua vida. Davi foi um homem que pecou, foi um homem que a Bíblia menciona que ele adulterou, que ele assassinou, mas a Bíblia menciona em Atos dos Apóstolos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. O seu pecado, ele consumiu os seus ossos. O seu pecado foi de maneira ofensiva demais contra Deus. Mas Deus não avaliou Jó. Deus não avaliou. Não foi avaliado por Davi por um dia ou por uma semana, mas por um constante de um todo na sua vida. Meus irmãos, ministério relevante. E às vezes o conceito que se tem de um ministério fracassado. Se nós vamos olhar, por exemplo, para a vida de Isaías, um grande profeta messiânico, quem era ele? Davi, meus irmãos, Isaías deveria ter um ministério também fracassado. O próprio Deus havia endurecido o coração daquele povo, e Deus disse para Isaías: vai e prega para eles. Mas vai lá e prega, e o coração deles está endurecido. Aí Isaías prega, ministra e diz: olha, foi um fracasso a minha ministração. Aí Deus chama outro, Deus chama agora também para ser um ministro de Deus, profeta de Deus, chama Jeremias. Jeremias: Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor diz: olha, vai e prega para esse povo obstinado, de dura serviço. E o povo não aceita a mensagem de Jeremias. Jeremias diz: olha, Deus falou, agora meu ministério vai bombar. Meu ministério vai ser assim extraordinário. Deus estava falando com o servo de Deus, Deus estava enviando, mas o ministério dele não foi um grande, excelente ministério. Um dos ministérios mais fracassados na ótica humana era o ministério de Jeremias, era o ministério de Isaías. E aí nós vamos encontrar também Noé, o pior de todos os pregadores. Durante 120 anos pregando, só conseguiu salvar 7, só a sua família. Na ótica de outros, já disseram o seguinte: foi o maior de todos os pastores que conseguiu segurar toda a sua família na fé. Fracasso, 120 anos. Quantos anos você está na sua igreja, pastor? 12 anos, 13 anos, 20 anos. Como é que está lá? Está ruim a coisa. Como é que está dentro da visão de Deus?
como Deus olha, como Deus vê. Quando Samuel vai consagrar um dos filhos de Jessé, pela ótica humana, era o mais improvável que Deus estava escolhendo, o mais fracassado. E sabe, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Deus não está procurando os prováveis. Esse aqui é o bom, esse é o cara. Jesus foi procurar discípulos para si, e Ele não foi procurar nas faculdades que havia na época. Ele não foi procurar, seja em Hilel, ou em Shammai, ou em outra faculdade que havia na época. Ele foi procurar pescadores, homens simples, aqueles que não eram prováveis. Mas Jesus ia fazer na vida deles, meus irmãos, um ministério excelente. Deus está procurando isso em nós. Deus está trabalhando isso em nós. Deus está trabalhando a nossa vida. Então, meus irmãos, Paulo chorava, Timóteo chorava, Jesus chorou, e a gente chora porque alguma dor está acontecendo. Por exemplo, crescimento gera dor. Eu estava voltando essa semana, do meu lado, tinha uma criança chorando no avião, tinha uma criança chorando lá, chorava porque os dentes estavam nascendo, crescimento, a dor do crescimento, como se diz, né? Cresce e dói, e às vezes Deus está fazendo a gente crescer de dentro para fora, isso está empurrando. E às vezes esse crescimento que Deus está gerando na nossa vida, trazendo dor, não está sendo visto. É quando Paulo, por exemplo, fica lá no deserto da Arábia por uns tempos, é quando Paulo fica no anonimato, ele não é visto. Deus estava preparando ele para uma obra, Deus estava realizando uma obra tremenda. Deus tinha matriculado ele no IBF, né, Instituto Bíblico da Fornalha, capacitando ele para algo que Deus iria utilizar. Era um fracasso? Não é um fracasso, é um preparo para algo que Deus está realizando, que Deus está colocando. Meus irmãos, o ministério com lágrimas, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Como é precioso termos esse ministério, o ministério com lágrimas, que a gente ainda chora, ainda sofremos, ainda bate o nosso peito dor, por aqueles que estão afastados da igreja, por aqueles que saíram, e ainda pior, aqueles que não estão longe da igreja, mas aqueles que estão dentro da igreja, desviados dentro da igreja, chorando por eles, intercedendo por esses, sofrendo por esses, e às vezes não vendo resultado, não vendo resposta. Meus irmãos, se nós tivermos um ministério com lágrimas, o nosso ministério não tem prazo de validade. Às vezes é chamar, o prazo de validade do meu ministério terminou. A gente tem a carteirinha, a credencial de ministro do conselho, ali diz, né, prazo de validade, né? Mas é apenas da carteirinha. 31 de julho de 2016 é o prazo da validade da credencial. Mas não é, meus irmãos, o prazo da validade do ministério. Quando tivermos no nosso coração ardor, fervor, lágrimas, meus irmãos, o nosso ministério ele não termina. Agora, quando nós achamos está bom assim, está ótimo, eu estou vivendo o melhor tempo do meu ministério. É o que eu uma vez reuni os obreiros e digo, olha gente, as coisas estão indo bem, São Leopoldo, Deus está nos abençoando, mas é hora perigosa, é uma hora de perigo, é uma hora que nós não podemos de maneira nenhuma relaxar, ou achar que agora está bom e vamos folgar. Não gente, é tempo de nós vigiar, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós clamarmos ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Meus amados, um ministério relevante é um ministério que ele tem um foco certo. O foco certo no meu ministério é servir a Cristo, é buscar o Senhor. O meu foco no ministério, o meu chamado, não é para ganhar dinheiro. O meu foco no meu ministério não é para ter uma igreja. O foco de ter uma igreja, buscar uma igreja que seja reconhecida pelos outros como um grande ministério. Precisamos ter um foco diferente. O nosso foco, meus irmãos, tem que estar em Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que fala do paralítico de Betesda, em João, Evangelho de João. A Bíblia diz que havia um homem que havia 38 anos, ficava ali naquele tanque de Betesda. 38 anos doente, 38 anos paralítico.
Aí Jesus chega ali, a Bíblia diz que Jesus foi para uma festa, a Bíblia não menciona que festa é, poderia ser Pentecoste, poderia ter sido Páscoa, né, ou festa dos tabernáculos, não menciona, mas Jesus ia para o templo, Jesus deixou de ir para o templo, e Jesus vai para o tanque de Betesda, né, que significa casa da misericórdia. Lá estavam os inválidos, lá estavam os aleijados, lá estavam os coxos, lá estavam os cegos, só gente com problema, só gente com dificuldade na vida. Eu acho tão interessante o amor de Jesus, meus irmãos, que é um ministério de lágrimas, que Jesus não vai lá procurar o sumo sacerdote, os escribas, os grandões da religião da época, mas Jesus vai exatamente os mais necessitados. Jesus vai, meus irmãos, exatamente o que a Bíblia diz, chorar com os que choram, e lá encontra um homem, mas a vida daquele homem, vamos dizer assim, o ministério daquele homem está há 38 anos, olhando só para aquele lugar ali, só gente triste, só gente decepcionada, só gente que não encontra resposta para as perguntas da vida. E aí Jesus chega para aquele homem e faz uma pergunta: tu queres ser curado? É óbvio, né, irmãos? A resposta seria óbvia, claro que eu quero, mas ele não responde. Eu acho tão interessante que ele não diz: Senhor, eu quero realmente, eu preciso, mas ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque nesse lugar, quando eu vou, um outro entra no meu lugar, não tem ninguém que me coloque aqui. Ou seja, ele põe a culpa nos outros, ele põe a responsabilidade do seu insucesso nos outros. Eu não está indo, também a convenção não está nem aí para mim, a convenção não me ajuda. Irmãos, nossa convenção é uma bênção, amém? Que Deus tem levantado para nos abençoar, ser suporte, oração, intercessão, e investido na vida dos pastores e da família dos pastores. Agora este homem está lá queixoso da vida, sempre tem um para se queixar da vida. E esse homem, interessante que ele está sempre olhando para Betesda, olhando para Betesda, olhando para Betesda. Agora Jesus chega, irmãos, para ele, e Jesus manda ele parar de olhar para lá, mudar o foco. Mudou o foco, as coisas começaram a acontecer para a vida dele. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos na nossa vida tão queixoso, mas precisamos mudar o nosso foco, avaliar o nosso foco, para onde nós estamos olhando a mesma maneira, a mesma direção. Eu preciso avaliar, eu quero um ministério excelente, eu preciso então aprender como ter um ministério excelente. Por exemplo, se eu estou sabendo que o Juliano está em Palmares, está há 3 anos, e Deus está sendo com ele, Deus está abençoando o trabalho dele, eu digo: mas eu tenho 38 anos de ministério, eu não tenho nada que aprender com esse menino. Eu digo: não, irmãos, mas se Deus está com ele, e eu estou lá em Capivari, a cidade do lado dele lá, estou 38 anos, a convenção me colocou lá, tenho 20 ovelhinhas, desses 38 anos já morreram 12, eu estou com 8, e o Juliano começou com 8, mas ele está com 16, ele dobrou. Eu tenho que sentar com ele com humildade e digo: filho, me ensina alguma coisa, como é que tu está fazendo? Eu quero aprender, eu preciso mudar meu foco também, meus irmãos, para ter um ministério excelente. Eu quero aprender com quem sabe mais. Eu fiquei extasiado. Agora nós trabalhamos com os pequenos grupos, e uma das pessoas que começou um grupo em dezembro, já multiplicou, está com 5 grupos agora no mês de setembro. Eu digo: meu Deus, eu tenho que aprender. Meus irmãos, para nós termos um ministério excelente, nós não podemos viver na acomodação também. Precisamos sentar, precisamos ouvir. Eu acho tão interessante que a gente é capaz de viajar o estado, viajar o mundo, viajar, atravessar o oceano, para ir lá ministrar e ensinar, mas às vezes não atravessamos a rua para aprender. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque viemos para essa convenção com o propósito de aprender, de receber mais de Deus, aquilo que Deus quer ter para a nossa vida. Que nós venhamos deixar, meus irmãos, Deus atuar e Deus agir na nossa vida. Que venhamos nós nos despir dos nossos paradigmas, daquelas formatações que temos dentro de nós, meus irmãos, procurar o rumo aonde Deus quer nos levar, a direção que Ele quer nos levar, porque certamente Deus tem uma direção para a sua igreja, Deus tem um alvo para a sua igreja. Que nós venhamos a evoluir na mentalidade também, ok? Certo? Às vezes aquela mentalidade: minha cidade é difícil. Mas como é difícil, a minha cidade, lá a minha igreja, é só salário mínimo, é só entrada de recursos das viúvas e dos necessitados. Meus irmãos, temos dificuldade, todos enfrentamos, mas vamos seguir aquilo que foi ministrado nesta tarde. Vamos receber de Deus, irmãos, vamos mudar a mentalidade nossa, para nós termos um ministério excelente. Não adianta, meus irmãos, eu fazer 5 anos a mesma coisa,
e no 6º ano eu vou continuar fazendo a mesma coisa, e eu querer ter resultado diferente. Para que eu possa ter resultado diferente, eu preciso seguir por caminhos diferentes. Aquele menino que a vida inteira vai sempre pela escola, pela mesma rua, já conhece todas as casas. Se ele quer conhecer casas novas, vai pela outra rua, vai pelo outro rumo. Às vezes Deus tem outros caminhos para nós, Deus tem outro direcionamento para a nossa vida, e vamos ver o que está dando certo, vamos aprender mais e mais, e vamos receber. Nós estamos em tempo de mudança, eu louvo a Deus pela nossa convenção, estamos agora nesse final de semana na transição de diretoria, de um bom trabalho que foi realizado, de avaliação, foi feito isso, temos ainda que fazer isso, temos que manter isso, temos que cuidar destas áreas. É um tempo, meus irmãos, que Deus sempre vai nos levando, Deus vai nos conduzindo a isto, e Deus nos chama, meus irmãos, para desafios. E eu acho tão precioso, esse ano nós estamos trabalhando com o tema da paternidade espiritual lá em São Leopoldo. Deus trouxe ao nosso coração, porque somos filhos, às vezes órfãos, e Jesus disse: olha, não vou deixar vocês órfãos, mas às vezes somos filhos órfãos, vivemos uma orfandade espiritual, sem paternidade espiritual, alguns querendo já sair, e eu não quero mais ficar debaixo de determinado pastor, eu quero ir para a minha igreja, eu quero cuidar da minha igreja, eu quero fazer meu trabalho, eu quero independência, meus irmãos. Mas como é necessário termos pais, pessoas que cuidam, pessoas que zelam, como Paulo escrevia ao seu filho Timóteo, e ele chama de filho, porque um pai, meus irmãos, é aquela pessoa que impulsiona, é aquela pessoa que deseja que seu filho avance e que vai. Jesus disse: olha, vocês vão fazer obras maiores ainda. É o desejo de Deus, meus irmãos, que nós venhamos fazer, e que os nossos discípulos, nossos obreiros, nossos presbíteros, nossos oficiais possam fazer coisas maiores ainda. Olha o homem a quem Deus levantou na nação, missionário Manuel de Melo. Deus estava usando tremendamente a vida dele, de uma maneira extraordinária, curas, milagres. De repente, aonde estava o pastor que estava lá sobre ele, disse: olha, não pode, o senhor não pode orar, quem ora aqui, o diácono não ora pelos enfermos, somente os presbíteros. E Deus continuava usando o missionário, por questão, irmãos, não pode. Se eu não posso curar, então o fulano não pode. Se eu não consigo realizar, Deus não me usa para realizar milagres, então ninguém mais pode ser usado. Meus irmãos, deve ser com alegria, visto quando Deus está abençoando os nossos filhos. Se nós não conseguirmos terminar o ensino médio, o ensino 2º grau, e os nossos filhos vão fazer faculdade, que façam, que vão além. É alegria para nós ver os nossos filhos avançando, crescendo. Lá em Samuel capítulo 17, quando Davi enfrenta o gigante, 3 perguntas ali me marcaram muito. 3 perguntas me marcaram muito. Quando Davi ele vai e ele vence aquele gigante, e ele mata o gigante, Saul manda perguntar para Joabe de quem ele é filho, quem é o pai dele. Logo depois, novamente, Saul pergunta para Joabe: descobre quem é o pai dele. Quando Davi está voltando da guerra, da batalha que ele venceu, com a cabeça de Saul na mão, aquele baita cabeção, enorme, e a Bíblia menciona que Davi está entrando na tenda onde está Saul. A primeira pergunta que Saul pergunta não é: escuta, tu não ficou com medo? Qual é a reação? Me explica, o que tu sentiu quando estava diante daquele? Não, a primeira pergunta é: quem é teu pai? Quem é que te treinou? Quem é que batalhou por ti? Quem é o teu intercessor? Quem é aquela pessoa que investiu na tua vida e te treinou? É como, por exemplo, um presidente que ganha numa determinada nação, por exemplo, nos Estados Unidos, Barack Obama, aliás, foram lá investigar, na África, os ancestrais dele, quem era o pai, a mãe, enfim, e quem é que é da onde esse cara saiu, a faculdade onde ele estudou, deve ser bom demais. E a pergunta: quem é o pai? Meus irmãos, um ministério excelente tem alguém que orienta, tem alguém que ensina, tem alguém que diz: olha filho, eu já passei por isso aí, vai por aqui, faz por aqui. Uma das tristezas que eu tenho na igreja, o irmão vem e diz: pastor, eu estou nessa situação, o que o senhor me diz? E olha filho, não vai por aqui. Se eu fosse tu, eu ia por aqui, mas é você que vai escolher, porque se tu ir por aqui, dá nisso. Se você ir por aqui, você vai bater com a cabeça. A minha tristeza, sabe o que é, irmãos? Aqui a gente diz, a gente orienta, e eles vão lá e fazem tudo errado. Aí depois vem pedir oração de novo.
É um prazer, irmãos, estar ensinando, estar orientando os novos. E nós precisamos descer, às vezes, do pedestal do nosso orgulho. Estar disposto a aprender. Estar disposto a receber e aprender mais e mais. Porque uma das coisas que mais impede, meus irmãos, o ministério de avançar, é o orgulho que se manifesta. Nada causa mais prejuízo do que o orgulho. Aliás, dizem alguns que são 4 coisas que podem matar uma igreja: fofoca, infidelidade nas finanças na vida do pastor, imoralidade sexual na vida do pastor, ou o orgulho. Só que o orgulho, irmãos, ele é terrível, porque quem tem é que nem a pessoa que tem mau hálito. A pessoa que tem mau hálito, ela não sabe que tem. Às vezes, quem tem orgulho não sabe que tem. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Para termos um ministério de excelência, de relevância, precisamos encaixotar o nosso orgulho, estarmos dispostos a nos humilhar. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O ministério do orgulho, meus irmãos, derruba e destrói. O ministério da saúde adverte: o orgulho faz mal para o ministério, destrói. Sabe, lá em Tiago, capítulo 4, o maior problema de Deus não é Satanás, porque Satanás não é páreo para Deus. Satanás não é alguém para competir com Deus. A maior dificuldade com Deus não é com Satanás, que é um ser criado por Deus. Mas o problema maior para Deus, irmãos, é o orgulho do ser humano. O orgulho que está entranhado. Observe que a Bíblia diz lá, Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra resistir, tanto no versículo 6 quanto no versículo 7, é a mesma raiz. É a mesma raiz no grego. Só que é o seguinte, resistir ao diabo eu tenho que resistir. Resistir a Satanás, você tem que resistir. Só, meus irmãos, que soberbo é Deus que resiste. A Bíblia diz: Deus resiste o soberbo. Se a soberba estiver no nosso coração, e nós não formos pessoas tratadas e trabalhadas e nos deixarmos, o próprio Deus vai resistir. Então, o maior problema que enfrentamos é o nosso orgulho. 90% dos nossos problemas tem a ver com orgulho. A maioria dos problemas que nós temos é orgulho. O maior problema nos casamentos, discussão no casamento, orgulho. O marido não aceita, a esposa não aceita. Relacionamento de pais e filhos conturbados, problema é orgulho. Dentro da igreja, problemas, discussão um com o outro, que possa vir a existir, orgulho. O ministério relevante, meus irmãos, ele é marcado por lágrimas. Quem está vivendo em lágrimas não está com orgulho, mas ele está se humilhando diante de Deus. Observa que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 25, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. E assim, e Deus trabalha, e Deus quer fazer um grande povo abençoado, amém? E às vezes, meus irmãos, quem vem, que vai compor o ministério, a igreja, são pessoas realmente com grandes, imensos problemas na vida. E aí Deus me traz ao coração, quando Davi, por exemplo, está fugindo de Saul, as pessoas que se reúnem para com Davi, ele está na caverna de Adulão, né, lá em 1 Samuel capítulo 22, e as pessoas que vêm para Davi são os endividados, são os apertados. A Bíblia diz que juntou-se a Davi todos aqueles que se achavam com aperto, né, com dificuldades, todos aqueles que estavam endividados, homens com espírito desgostoso, e a Bíblia diz que se fez capitão deles.
Então, uma diferença, meus irmãos, extraordinária, por exemplo, na vida de Davi, é que Davi, ele tem esse ministério dado por Deus, Deus ungiu ele para ser rei, mas ele não vai reinar, e em vez de ir para o trono, ele vai para a caverna, e em vez de ser aplaudido, agora ele está sendo buscado, jurado de morte, e ele está agora em problemas difíceis, agora ele está vivendo dentro de uma caverna, e a Bíblia menciona que junto a ele, as pessoas que foram para ele para compor a sua igreja, o seu ministério de excelência, quem eram? Os que estavam em dificuldade, os apertados. Eles não podiam ajudar em nada, porque faltava recursos. Essas pessoas endividadas essas pessoas apertadas, que a Bíblia menciona, não tinham um centavo no bolso, não podia ser uma boa pessoa para ajudar Davi naquele momento. Bom seria que fosse, quem sabe, um grande empresário, uma pessoa extraordinária, cheia do dinheiro, mas não, eram os apertados. O segundo grupo que vai compor a igreja de Davi, o ministério de Davi, a Bíblia menciona, era pior do que os primeiros. Os primeiros eram apertados, os segundos são endividados, estão fugindo das dívidas, e esses não tinham como ajudar, além de não ter nada, tem os devedores que estão atrás deles. E o terceiro grupo, que compõe a igreja, o ministério de Davi, certo? Era o grupo mais difícil, que eram os angustiados de coração, os depressivos. Pensa uma pessoa depressiva no grupo, que ajuda vai dar? Porém, meus irmãos, o que faz o ministério de excelência? Davi pega essa turma de 400 homens, endividados, apertados, pessoas deprimidas, e a Bíblia diz que ele faz um grande e poderoso exército. Tratado e trabalhado. Tinha problema? Tinha. E aí você diz, eu tenho problema na minha vida, eu tenho problema no meu ministério. Pois, meus irmãos, são esses com problemas que Deus está levando a trabalhar. Nós queremos a excelência, amém, vamos buscar, meus queridos. Mas enquanto não chega, vamos chorando, porque o choro faz parte do ministério. Disse Paulo, eu me lembro das tuas lágrimas. São dificuldades no ministério, são problemas que ele estava enfrentando. Sabe, Jesus, ele disse, eu não vim buscar os bons, eu não vim buscar os perfeitos. São pessoas com problemas. Quantas pessoas você tem com problema na sua igreja? Quem sabe você veio nessa convenção e já pensando um problema, pensando uma batalha, pensando uma dificuldade que você tem que enfrentar. Quem sabe você já vem assim, há meses sofrendo com um grande problema, uma grande luta no ministério. E você diz, não está indo, a igreja não está avançando. Eu queria mais e não está acontecendo. Eu queria que as pessoas fossem extraordinariamente preciosas, boas, e desse um pouquinho mais de consideração ao que eu faço por elas. Talvez isso não tenha acontecido. Mas Paulo disse, eu lembro das tuas lágrimas. Deus não esquece. E eu finalizo, meus irmãos, dizendo, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todos que estão estressados, todos que estão com um aperto, todos que estão com dificuldade. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, e eu convido vocês para nós ficarmos em pé. Porque é um ministério, meus irmãos, um ministério relevante, é um ministério que passa por lutas e dificuldades, sim. Aos olhos de Deus, como Deus vê, como Deus enxerga, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o mais secreto do nosso coração. Deus sabe o que ninguém entende, o que os outros avaliam, como os outros avaliam, mas como Deus está enxergando. Deus quer que você tenha um ministério relevante? Deseja. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele? Amém. Deus quer que você avance, que você prossiga, que você faça? Quer. Mas o nosso ministério, meus irmãos, por mais que esteja bem na avaliação dos olhos humanos, por mais que a nossa igreja, sua igreja está indo bem, teu ministério está indo bem, você está pregando bem, você está indo para o rádio, para a televisão, Deus está abrindo portas para você, mas não pare de chorar aos pés do Senhor Jesus.
Você ouça nesta tarde Deus dizendo: eu me lembro das tuas lágrimas. Que isso marque o coração de Deus. Que Deus prospere você. Que na sua cidade seja a maior igreja, o maior templo, o maior rebanho. Mas que você continue ainda com lágrimas diante de Deus, nos humilhando diante do Senhor, buscando a sua misericórdia, buscando o seu poder. Que Deus nos faça descer cada vez mais e nos humilharmos diante dele, porque Ele que exalta, e Ele que faz, Ele que leva. Não ter problemas, ou ter problemas, não é a avaliação que Deus tem. A avaliação que Deus faz não é porque se eu não tenho problemas, mas é o quanto eu me quebro, o quanto eu me humilho, o quanto eu estou disposto para servir a Ele, amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento, gostaria que nós orássemos, amém? Ao Senhor nesta noite, pedindo que Deus nos conceda a graça, entender mais e mais, que para Ele é um ministério relevante, que para Deus é um ministério importante, que nós não venhamos ser de maneira nenhuma acomodados. Essa minha mensagem ela não tem esse propósito de nos levar a uma acomodação, mas bem pelo contrário, nos levar a chorar, nos levar a nos humilhar e desejar receber mais, porque o estoque de Deus não diminuiu, a cota que Deus tem para a nossa vida não terminou. Não, Deus tem mais, Deus tem muito mais, e Deus quer fazer muito mais, mas que nós sejamos integralmente entregues a Ele, voltados a Ele, e que venhamos nos humilhar diante do Senhor mais e mais, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é diante de Ti, Senhor, que nós nos humilhamos, reconhecemos, meu Deus, que nada somos e que nada temos. Reconhecemos, meu Deus, que nós somos obra da Tua misericórdia e da Tua bondade, Senhor. Reconhecemos, meu Deus, que o Senhor deseja para nós um ministério relevante, e esse ministério, meu Deus, que nos leva a fazer aquilo que o Senhor quer, cumprirmos o Teu propósito, Senhor, e fazermos com fidelidade, Pai. Meu Deus, que venhamos fazer, meu Deus, exatamente, Pai, como também o Senhor fazia, com lágrimas. Que venhamos fazer como Paulo, meu Deus, também tinha o seu ministério com lágrimas, como ele via no seu discípulo Timóteo, também lágrimas. Meu Deus, quem chora não é uma pessoa indiferente. Quem chora, meu Deus, não é alguém arrogante, soberbo, mas é alguém que reconhece a sua miséria, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a chorar, meu Deus, as nossas mazelas, meu Deus, as nossas limitações. Que venhamos chorar, meu Deus, a nossa incapacidade. Que venhamos chorar, meu Deus, daquilo que nós deixamos de fazer e que poderíamos tê-lo feito, Senhor. Que venhamos chorar, meu Deus, por fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, de fazermos a obra do Senhor relaxadamente, de não fazermos com excelência. Que venhamos, meu Deus, fazer, meu Deus, com choro diante do Senhor, com súplicas, com lágrimas, meu Deus, mas derramando o nosso coração diante do Senhor. Senhor, guarda, meu Deus, que a estabilidade ministerial não venha, meu Deus, nos colocar no poço, não venha, meu Deus, nos colocar na rejeição. Nos ajuda, meu Deus, diante de Ti, Senhor, nos humilhar e reconhecer os outros superiores a nós. Reconhecer, meu Deus, que a grandeza vem de Ti, que poder vem de Ti, que a autoridade vem de Ti, que os recursos vêm de Ti, das Tuas mãos, Senhor. Nada nós Te damos, mas tudo vem de Ti. Foi a oração de Davi, meu Deus, é a nossa oração, reconhecendo que a excelência vem do Senhor, que o poder vem de Ti, meu Deus, pois Tu disseste: recebereis poder ao descer sobre vós. Tudo vem de Ti, meu Deus, nada nosso, meu Deus, nada nós temos, nada nós produzimos, meu Deus. Reconhecemos, meu Deus, tantas nossas limitações, Pai. Meu Deus, conseguimos fazer alguma coisa, Senhor, mas o Senhor fez apesar de nós e não através de nós. Se alguma coisa está boa, meu Deus, não é porque nós estamos fazendo, mas é apesar de nós. O Senhor está realizando, o Senhor está fazendo, meu Deus. Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Reconhecer, meu Deus, que dependemos de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Meu Pai querido, para que aquela família volte para a igreja, nós dependemos de Ti, meu Deus.
meu Deus, para pagar a conta da água e da luz da igreja. Nós dependemos de Ti, meu Deus. Meu Deus, para não sermos, meu Deus, envergonhados e humilhados, meu Deus, nos nossos compromissos, nós dependemos de Ti, meu Deus. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti, Senhor. Nós estamos neste hotel porque nós dependemos de Ti, e o Senhor abriu esta porta para nós. Meu Deus, nós reconhecemos, meu Deus, a nossa miséria diante de Ti. Nós reconhecemos, meu Deus, que somos pecadores. Meu Deus, entendo, Pai, que quanto mais perto de Ti estivermos, mais pecadores vamos nos sentir, mais imundos nos sentiremos. Como o apóstolo Paulo escreveu: a mim o principal, o maior dos pecadores. Nos faz sentir as nossas misérias, Senhor. Nos faz reconhecer, meu Deus. Nos faz entender, meu Deus, que a Tua grandeza, meu Deus, é imutável, e que nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos descer, meu Deus, e precisamos deixar o Senhor acrescentar a cada dia, o Senhor realizar a cada dia, o Senhor ministrar a cada dia, Senhor. Ministra para a Tua igreja o que Tu queres ministrar, Senhor. Não, meu Deus, ministrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, meu Deus, a nossa personalidade, meu Deus. Não a nossa raiva, meu Deus, indignação, mas aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Senhor, nós queremos devolver, meu Deus, a igreja para Ti, Senhor, pois ela pertence a Ti, Senhor. Ela é Tua, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, reconhecemos, Pai, que pequenos somos, que nada somos sem Ti. Nos ajuda, Senhor, a termos um ministério relevante, de acordo com o Teu olhar, de acordo com a Tua ótica, meu Deus, como o Senhor vê, Pai. E nos ajuda a aperfeiçoar tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Os talentos, o ministério, os dons, o rebanho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos e necessitamos de Ti. Em nome de Jesus.